Deus tem uma mudança para a tua vida, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Estava orando esses dias e vendo também as reportagens. E orando a Deus, pedindo um tema para a mensagem, pedindo uma direção, uma capacitação. E Deus me deu o tema da mensagem, é visão do alto. Nós passamos por tantas situações, por tantos momentos difíceis, que nós perdemos a visão, sim ou não? Passamos por momentos que nós achamos que não vai dar certo. Passamos por momentos que nós achamos que não vai prosseguir, porque tudo está fechado. Muitas vezes até o diabo se levanta, sim ou não? E nós queremos glorificar a Deus. Quem aqui quer glorificar a Deus? Nós queremos buscar o Todo-Poderoso. Aí nós precisamos desse momento de uma visão do alto, uma visão do céu. Glória a Deus por isso. Eu estava em casa esses dias aí com a família e apareceram os meus sobrinhos, começaram a brincar, louvar a Deus. Aí eu lá escutando, né? Lá do quarto, vendo eles louvando a Deus, glorificando. E de repente meus sobrinhos diziam o seguinte, que eles têm as amizades, têm os amigos deles, que quando um dos amigos começa a sair do caminho, eles já dizem, falam, olha, o que você andou postando aí no Facebook? O que você andou postando aí no Instagram? Olha o que você está postando, você viu? Você viu a música que está no fundo, meu amigo? Você viu o que está acontecendo aí? Então é muito importante, eu entendi ali, você ter amigos que te repreendam. Amigos que te dizem quando você está por um caminho errado. Quando você está agindo errado. Porque hoje nós estamos nos tempos que tudo pode. Estamos num tempo que tudo vale. Estamos num tempo que a pessoa está em pecado, a pessoa está errada, mas ela não admite. Muitas vezes ela é até do nosso meio. Muitas vezes ela é até da igreja. Ela acha que está tudo certo. Ela está igual aos crentes da antiguidade lá do Apocalipse. Já que nós temos Jesus, podemos tudo. Já que nós temos fé no Todo-Poderoso, podemos tudo. E não é assim que funciona. Nós sabemos que nós temos um caminho, nós temos uma lei espiritual. Quem acredita na lei espiritual no nome de Jesus? Glória a Deus. Eu queria começar essa mensagem no livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, por gentileza. Vamos começar aí no nome de Jesus. Oh, glória, bate em mim. Louvado seja Deus. Continue glorificando. A presença de Deus é muito forte nesse local. No nome de Jesus. Olha que palavra tremenda do apóstolo Tiago. Olha que ensinamento maravilhoso. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha a visão deste homem. Uma visão dessa só pode ser do alto, sim ou não? Enquanto hoje eles estão com as guerras físicas, guerras políticas, guerras comerciais, e aí vai. Ele tem uma visão que a primeira guerra que acontece é dentro de você. A primeira guerra que acontece é dentro de nós. Quem aqui já não se encontrou em conflitos? Muitas vezes, quem sou eu? Será que eu sou crente? Eu me lembro uma vez que eu fui para a academia, eu estava com essa dúvida. Fui para a academia e falei, meu Deus, será que eu sou de Deus? Será que eu sou crente? Aí quando eu fui subir na rua, passou uma pessoa, e aí, profeta? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Profeta? Amém, tá ligado, né? Aí quando eu cheguei na academia, que eu comecei a treinar, aí uma ministra de louvor olhou para mim, e aí, varão? Aí eu olhei para o lado, falei, será quem é? Olhei, sério mesmo, olhei para o lado. Quem é que ela está falando? Era eu. Glória a Deus. Muitas vezes nós perdemos uma visão do alto. É tantos conflitos, tantas lutas, tantas dificuldades, que o diabo joga uma até o diabo joga até uma seta, sim ou não? Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E muitas vezes nós lutamos contra nós. Muitas vezes há um conflito e nós ali, se debatendo, casal, se debatendo com o casal, filho, e aí vai assim diante, famílias brigando, pessoas discutindo, briga de trânsito, e aí vai. E muitas vezes nós temos que ter essa visão do alto naquele momento. Espera aí, essa briga não é minha, essa briga não é contra ele,
Sim ou não? Porque o diabo joga seta, sim ou não? Aí Efésios 6,10 diz isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os principais nas religiões celestiais. Em João 10,10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vidas e tenham abundância. Jesus é o bom pastor neste dia, nesta manhã, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O pessoal aqui é muito ligeiro, você viu? Já foi lá em João 10,10. Pode voltar lá em Tiago, por gentileza? Onde nós estávamos lendo. Glória a Deus. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas. Meu Deus, isso é forte, sim ou não? Cobiçar coisas. Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. É forte, sim ou não? Nós vemos aqui que o apóstolo Tiago, ele está num contexto que a igreja naquele momento, ela está passando por tribulações, dificuldades, como você passa. E naquele meio há uma impaciência com as lutas. Naquele meio, naquela igreja de Jerusalém ali, já no primeiro século em diante, eles estão impacientes. Eles têm fé em Deus, têm fé em Jesus, mas estão impacientes nas provações. Aí o apóstolo Tiago começa a dar orientações. Além da impaciência, ali há uma discórdia. Ali há discórdia entre os irmãos. Há uma discórdia entre as igrejas. Embora essa palavra ela é para aquela igreja local, mas ela é universal. É uma palavra que nos atinge até hoje. Olha só como nós vamos se identificar. Nessa igreja de nessa igreja de Jerusalém está ali as discórdias. Está ali o mundanismo. Está ali a indiferença social. Está ali a maledicência. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Maledicência. Eu fui pesquisar o que é isso. Maledicência é pessoas que têm o costume de falar mal das outras. É pessoas que defamam as outras. É pessoas que, dentro de segundos, ela já está defamando alguém, está falando mal de alguém. Então, nessa igreja de Jerusalém estava acontecendo isso. Nessas igrejas que estavam ali estava acontecendo isso. Muita discórdia, impaciência. A luta está acontecendo e eles estão impacientes. Eles entendem que eles têm fé, as demais coisas não precisam. Eles entendem que eles têm fé, não precisam das obras. Aí o apóstolo Tiago ele vem orientando. Ele vem falando até acerca da religião. Fala, você quer ser religioso? Você se diz religioso? Ajude os órfãos, as viúvas e os necessitados. Palavra do apóstolo Tiago. E aí vai orientando. Então esse é o contexto que ele começa a dizer essa palavra tremenda. De onde vêm as guerras? Que é dentro de vocês. De onde vêm essas guerras? Eu fazendo a leitura no livro do Mayper, ele diz o seguinte a respeito do Tiago. Ele fala o seguinte, ele fala que a fé que não produz santidade de vida é uma fé morta. Olha só, uma fé que não produz santidade de vida é uma fé morta. É uma palavra que talvez nós não ouvimos muito por aí, sim ou não? Porque de repente o que você está ouvindo não é a realidade da sua vida. Muitas vezes o que nós estamos ouvindo não é a realidade atual. Glória a Deus. Quem está pegando? Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí no nome de Jesus. Vamos em Marcos 10:46, por gentileza. Vamos ver uma passagem maravilhosa, conhecida, onde nós vamos ver ali uma visão do alto. Onde nós vamos ver ali uma visão do Deus Todo-Poderoso. Então entraram em Jericó. Quem entrou? Jesus e seus discípulos. E uma grande multidão. Porque onde Jesus andava, havia multidões. E onde Jesus está, alguma coisa acontece. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade,
o filho de Timeu. Bartimeu. Só uma observação. Bartimeu não é o nome desse cego. Na cultura judaica eles fazem uma ligação do pai com o filho, da família. Então estão chamando ele de Bartimeu. Nós não sabemos o nome desse cego. Sabemos que ele é filho de Timeu. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo. Muitas vezes nós se encontramos assim, sentado à beira do caminho. Temos Jesus, temos o Espírito Santo, mas há aquele momento que você fala, não vai dar certo. Aquele momento você diz, eu não vou caminhar. Estou mentindo? Sim ou não? Então dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Quando você estuda teologia, eles falam, não pode gritar no microfone, não fale em língua nos microfones. E eu faço tudo isso. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. Não é assim, pastor Danilo? Eles falam, não fale em língua nos microfones, não grite. E eu faço tudo isso. Meu Deus, quem faz tudo isso? Meu Pai do céu, tem misericórdia de vocês também. Jesus amado. Aleluia. Volta o 46, por gentileza. Isso. Era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, o quê? Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos aqui uma pessoa que não enxerga, sim ou não? Mas ele ouve. Ele entende que Jesus, ele chama Jesus de filho de Davi porque ele faz uma comparação. Quem foi Davi? Davi foi um grande guerreiro. Davi foi aquele jovem que estava desprezado por Arabaxá. Davi foi aquele jovem que foi desprezado pela tua família. Davi foi aquele jovem que teve coragem, ousadia de enfrentar algo que ninguém queria enfrentar. Muitas vezes você é assim também. Muitas vezes eu e você não quer enfrentar algo. Muitas vezes eu e você não quer enfrentar. E ali ele enfrentou, eles não queriam, a nação de Israel não queria enfrentar um grande gigante. Não é isso? Está ali um grande gigante e Davi se aproxima ali no momento de uma batalha, onde há uma intimidação psicológica, onde o gigante manda palavra negativa, onde o gigante tenta intimidar, e o povo de Israel está ali todos preparados com armas, mas ninguém se dispõe a lutar. Mas ninguém tem uma visão do alto para encarar aquele gigante. E aquele gigante intimidando. De repente esse Davi, essa situação que esse cego está vendo aí, essa comparação, chamando Jesus filho de... Aí Davi está ali no Antigo Testamento, ele fala, olha, eu vou lutar. Eu vou enfrentar esse gigante. Muitas vezes falta isso para mim e para você. Muitas vezes falta dizer, não, eu vou enfrentar esse gigante. E Davi, nós sabemos que ele enfrenta o gigante. Ele enfrenta o gigante, ele ganha uma batalha que ninguém iria ganhar se ele não se levanta. Muitas vezes tem batalha que você vai ter que se levantar, porque ninguém vai ganhar, vai ter que ser você. Você vai ter que enfrentar. E esse cego, ele não enxerga, mas ele ouve e ele entende, e ele faz essa comparação do alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali, como você sabe, está numa multidão, e sempre há aquele negativo. Sempre aquela pessoa que fala, não vai. Sempre aquela pessoa que é medrosa. Não faça isso. Não continue. E há aqueles ainda que são usados pelo diabo, sim ou não? Há aqueles ainda que são usados pelo diabo. Aqueles que querem só ver o fogo pegar, fogo no sentido negativo. E ali quando eles falam, não grite, não clame, ele vai e clama mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se aproxima. O que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. Meu Deus, que pergunta é essa? Da onde é isso? Está vendo que a luta está acontecendo, que a dificuldade está grande, que está tudo difícil, e ainda pergunta, o que queres que eu te faça? Aí o cego fala, eu quero ver. E Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante, a tua fé te salvou. É muito bom, é muito importante você ter uma prosperidade financeira, sim ou não? Mas o mais importante é você ter a tua fé. O mais importante é você ter a sua salvação.
Porque hoje nós estamos aqui em memorial da morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sim ou não? Glória a Deus. Vamos em Deuteronômio 28, verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Olha só a palavra de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, obedecer a quem? Aleluia. O seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no... Os filhos dos seus ventres serão abençoados, como também a colheita da sua terra, e a cria da vaca e das ovelhas. Olha que bênção. Agora vamos ver em contrapartida. Aqui nós temos uma promessa de bênção, sim ou não? Muitas vezes ouvimos muito essa mensagem. Olha, você vai ser abençoado. Claro, vamos ser abençoados. Quem não quer ser abençoado? Olha, as coisas vão acontecer. Sim, quem não quer ver isso? Olha, vai. Quem não quer ver? Sim ou não? Mas olha o que diz agora em Deuteronômio aí mesmo, 28:15. Olha o contraponto. Caso você não obedeça, caso você não dê ouvido, ou caso você erre, quem aqui nunca errou? Muitas vezes nós temos um caminho a seguir e acabamos errando. Muitas vezes eles usam até aquela metáfora, né, do GPS, sim ou não? O GPS diz, entra à direita, entra à esquerda. Aí você é muito esperto e fala, não, eu vou entrar ao contrário. O GPS falou, entra à direita, entra à esquerda. Você, por algum vacilo, aí diz assim, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje lhe dou, todas essas maldições virão sobre vocês e o atingirão. Olha só, segura aí. Ali é na rua que eu moro, muitas vezes eu fico observando ali algumas situações. Nós temos ali umas famílias que é só pela misericórdia. O filho, a filha é todo atrapalhado. Aí você vai um pouquinho mais para frente, o pai também era todo atrapalhado. Aí você vai um pouquinho, a mãe toda atrapalhada. Aí você observa que a família inteira está numa geração só de decadência. Está numa geração só de queda. E não querem ouvir a palavra de Deus. Já ouviram a mensagem? Alguém já pregou para eles? Eu mesmo no passado já estive na casa deles, rapidamente. Estive na casa deles. Falei da palavra do Senhor. Falei da palavra de Deus. Como diz, entrou por aqui e saiu por aqui. Aí você vê que essa palavra, mesmo sendo para o povo de Israel, do Antigo Testamento, ela se faz muito forte hoje, sim ou não? Porque se você obedecer, com certeza você vai prosperar espiritualmente. E se você se dedicar, aí em diante, vai prosperar na presença de Deus. Oh, aleluia. Dá uma glória a Deus aí, me ajuda em nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Você vai prosperar. Porque você no passado, ou eu, era uma pessoa que não tinha expectativa. Era uma pessoa que não tinha muitas vezes nem estudos. Como foi o meu caso mesmo, posso usar como exemplo. Antes de conhecer Jesus, eu vim para Jesus, eu não tinha terminado o 2º grau. Não tinha feito nenhuma formação, não tinha feito nada. Quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que veio um estalo é: volta para a escola. Volta a terminar os estudos. Com quem foi assim? É Jesus fazendo isso, sim ou não? Aí voltei e terminei os estudos. Aí depois comecei a fazer alguns cursos. Fiz um curso ali, outro aqui. Depois, para a glória de Deus, também estudamos um pouco de teologia. E fomos ali estudando, tudo na presença de Deus. Agora você imagina se você não pode prosperar na presença de um Deus desse. Um Deus que você vem cabisbaixo, você vem, né, todo derrotado ali do mundo, e de repente você começa a prosperar na presença de Deus. Embora nós aprendemos, há uma prosperidade do céu sim, só que se houver uma obediência. Olha aí, glória a Deus, desse jeito. Todas essas maldições virão sobre vocês e o atingirão. Agora 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta, as suas amassadeiras serão amaldiçoadas.
Palavra de Deus, diga, palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos só a parte A, né? Só a parte que, olha, vai ter isto, vai ter aquilo, mas a parte B diz o seguinte, ó, se você não obedecer, se você não der atenção para a mensagem, se você não der atenção para aquilo que Deus colocou no teu coração, para aquela visão que você teve, para aquela revelação que você recebeu, vai ser difícil. Porque nós estamos numa situação que muitas vezes a pessoa não quer mudança. Sim ou não? Não quer mudança. Aleluia. Muitas vezes a pessoa não quer mudança. Ela está vendo que o casamento está indo de mal a pior. Mas continua com a arrogância. Continua com a estupidez. Muitas vezes ele está vendo que ele é um filho rebelde. Muitas vezes os pais estão dizendo, não saia com esses amigos. Não vá por aí. E esse filho rebelde vai lá, parece que faz de propósito. Ele vai e sai. Muitas vezes é aquele que está envolvido com as drogas. A mãe sempre, o pai sempre orientou. Aí de repente aparece lá o pai e a mãe e acabou, findou a vida daquele jovem. Deus foi ruim? Deus foi maldoso? Não, ele foi orientado. Deus usou o pai e a mãe orientando, olha, não faça, não continue por esse caminho. E aí em diante. Muitas vezes é o próprio crente. Eu conheço pessoas que ouvem a palavra de Deus, que são obreiros, que participam de um culto evangélico, que dizem que é evangélico, que ouvem essa mensagem aqui, mas eu sei que não é isso lá na realidade, na prática. Não sei se você observou a carta do apóstolo Tiago, ela é uma carta mais de prática. É uma carta mais de prática, mais de ação. Eu conheço pessoas que participam de um culto, vão num culto, mas quando termina ali, é todo ao contrário. Mas o que eu quero dizer com isso, todo ao contrário? Estão vivendo, eu acho que essa palavra ainda pode falar, né? Eu vou falar aqui, eu acho que essa palavra ainda pode falar. Estão vivendo o homossexualismo. Estão participando de um culto, estão cultuando, estão carregando a Bíblia, estão lá. E aí vai. Em várias situações. Outros querem viver de qualquer maneira. Eles querem ouvir a mensagem, eles querem participar, querem se interagir, mas quando sai ali é tudo diferente. Não é aquela realidade que ele ouviu da palavra de Deus. E eu creio que aqui é diferente em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que hora vai começar a participar da ceia aqui, ô pastor? Hã? Tá? Amém. Vou pregar mais um pouquinho, amém? Você me ajuda a ministrar essa palavra em nome de Jesus? Em 2 Reis 5, por gentileza. Vamos fazer ali uma comparação com nossos dias. Não vou estender muito, porque nós temos a ceia, eu sei disso. Mas só para a gente fechar, amém? Glória a Deus. Quem está comigo? Ninguém falou amém, parece que é já para terminar. Glória a Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Na minha versão fala Síria, né? Ali de Arã. Era um homem importante para seu senhor. E bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse grande guerreiro sofria de uma lepra. Nós vemos aqui que chegou nessa situação porque havia uma desobediência no meio do povo de Israel. Uma desobediência política, uma desobediência nas leis de Deus, um afastamento de Deus. E aqui Deus está usando o inimigo para punir o povo de Israel. Será que Deus faz isso? Será que Deus usa o inimigo para punir o povo? Será que Deus permite uma dificuldade na minha vida, na tua vida, para que você se levante? Será que Deus permite uma situação que você fala, não, agora eu busco a Deus? Porque há pessoas que é assim, sim ou não? Há pessoas que você não vê na casa de Deus. Você não vê nas campanhas. Você não vê. Mas, infelizmente, quando passa uma luta, uma dificuldade, ele se aproxima. Aí ele está disposto. Há um tipo de pessoas assim. E aqui nós temos aqui Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem muito importante, respeitado, porque vencia batalhas, mas tinha uma doença chamada lepra. A lepra, até o século XIX, a pessoa que tivesse lepra aqui no nosso tempo, ela era afastada das suas casas, era tirado dali, isolada, porque está com lepra, está doente e ninguém vai ajudar, não vou fazer nada. Deixava-se ali, com certeza para morrer. Sim ou não? Graças a Deus, ao longo dos anos, século XIX para frente,
apareceu já uma medicina mais moderna, e ali aparece uma cientista afro-americana chamada Alice Ball. Difícil pronunciar, né? Os nomes ingleses aí. Quem é que manja de inglês? Amém. Aparece essa mulher chamada Alice, uma afro-americana cientista, que começa a ter um medicamento, começa a ter uma medicina melhor, e começa a aparecer uma cura. Muda até o nome da doença, que era lepra, agora é Hansen, agora é hanseníase. Começa a ter uma cura. Agora você imagina nesse contexto aqui. Nesse contexto, para começar, se você é leproso, você é afastado. Para começar, a cultura judaica, eu imagino que ele está inserido ali também nessa cultura, porque há uma preocupação no coração dele, sim ou não? Que ele está com lepra. Ele vence batalha, ele vence guerras, mas ele tem lepra. Muitas vezes é assim na minha vida e na sua. Muitas vezes nós estamos vencendo uma batalha, estamos ali caminhando, mas há uma lepra. Sim ou não? Há uma lepra que eu não vou ficar falando aqui, mas é só você e Deus. E para tirar essa lepra, não é o presbítero Clóvis que tira. Não é o pastor dessa igreja que tira. Para tirar essa lepra é só o nome de Jesus. Quem crê assim? Glória a Deus. Aí essa pessoa está com lepra. Olha só o contexto histórico. O 2, né? Para você entender o contexto histórico. Ora, tropas de Arã, em algumas versões síria, tropas da Síria, havia atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Olha a situação. O povo da Síria ataca Israel, levam todos cativos, leva essa menina, faz dela uma escrava, que era um costume da época, e essa menina está numa situação totalmente ao contrário, totalmente numa visão humana impossível, sim ou não? Está ali sem forças, até para orar, acredito eu, porque ela está cativa, ela está sendo escrava. E de repente, ela naquela situação ainda ela tem uma visão do alto. Olha só, que comportamento cristão que ela teve. Ela fala: olha, se o meu senhor, o comandante Naamã, estivesse lá em Israel, lá tem um profeta. E esse profeta o curaria da lepra. Muitas vezes nós passamos uma situação dentro da igreja que nós não queremos orar. Muitas vezes eu e você passamos uma situação na igreja que nós não queremos clamar. Eu me lembro um tempo que nós passamos, embora sempre eu estou passando uma novidade. Quem é assim? Quem está comigo? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Sempre eu estou passando uma novidade. Mas eu estava passando uma situação, pastor Danilo, que eu não queria nem dar glória a Deus, pelo que eu percebi ali. Hoje eu analiso um pouquinho, né? Eu percebi que todo mundo dava glória a Deus, eu ficava ali mudo. Né? Eu era diácono na época, na porta da igreja, e mudo. Aí eu acho que Deus incomodou 2 obreiros lá, eles vieram perto de mim e ficaram assim: glória a Deus, aleluia, e lá pregando e louvando ele, glória a Deus, aleluia. Falei: meu Deus, olha o nível que eu cheguei. Olha o nível, a luta, o que a luta fez comigo, olha a dificuldade. Quem já passou por isso? Aí essa garota, essa jovem menina, ela dá essa orientação. Se ele estivesse lá em Israel, lá há um profeta. Há um profeta que o curaria dessa lepra, que é o profeta Eliseu. Aí o comandante, ele se organiza. Eu achei essa pessoa até humilde, sim ou não? Porque um comandante, um exército, ouvir uma escrava, ouvir uma pessoa que não tem expressão, ouvir uma pessoa qualquer, ouvir uma pessoa que não tem condições financeiras, ouvir uma pessoa que não é famosa, vou dar ouvido para ela. Vou dar ouvido. E ele dá ouvido, conversa com o seu rei, se organiza, pega uma carta e começa a caminhar com seus cavalos, com seus ouros ali, porque era um costume da época. Quando eles iam na casa, quando eles iam em algum local, levava-se ouro, levava-se prata, principalmente se fosse alguém de expressão. E ali ele está indo diante de Eliseu. Eliseu, vamos se dizer assim, que é uma tipologia de Cristo, não é isso? Porque para ter um poder daquele, de dar uma palavra, de dar uma direção e as coisas acontecer, e ele conversa com esse seu rei atual, Naamã, entrega uma carta, escreve a carta, para que ele chegue lá naquela região em segurança, né? Porque era tempos de guerra, muito conflito ali. Síria e Israel, muito conflito, muitas guerras. Parece eu e você, sim ou não? Muitas guerras. E ele começa a ir para essa região.
Quando ele chega nessa região, que ele entrega a carta ao rei de Israel, ali já há um conflito de ideias. Ali já há um mau entendimento. A carta está dizendo que é para ele estar indo lá e ser curado da lepra, diga lepra. Só que quando chega lá, o rei não entende, o rei não compreende, e ele começa a questionar. Ele fala, olha, o povo da Síria, eles querem arrumar guerra comigo. Eles só querem arrumar guerra. E rasga-se as suas vestes. Pá! A certa feita que eu estava pregando esse texto, eu usei uma metáfora no casamento. Muitas vezes você no casamento, eu e você, muitas vezes começa a dar um conflito, você não sabe de onde vem. A mulher fala A, você entende B. O homem fala B, o outro entende A. Quem já passou por isso? Uma certa feita eu ministrando, eu tive essa revelação. Falei, meu Deus, o que é isso? Uma confusão. E aí muitas vezes foi só falta de entendimento. Foi só falta de compreensão, de prestar atenção, ouvir. E ali esse rei se rasga todinho, já entra em pânico. Rei de Israel. Alguém vai lá e avisa Eliseu. Fala, olha, o rei de Israel está muito louco. Rasgou-se as vestes. Está preparando para guerrear. Eliseu fala, olha, eu sei o que está acontecendo. Muitas vezes eu e você não sabemos o que está acontecendo. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Ele fala, mande vir a mim. E aquele comandante pega ali os seus ouros, os seus servos, os seus cavalos e caminham. Então, glória a Deus, enquanto eu tomo aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E quando ele chega ali, eu fiz uma anotação rápida aqui, só para você entender o nível ali do profeta Eliseu, o nível do caráter dele. Eles estão levando prata, 1 quilo de prata. A última vez que eu ministrei essa palavra, na minha pesquisa, 1 quilo de prata, R$1.000. Quantos mil? 1 quilo de prata, R$1.000. Ouro, 1 quilo de ouro, R$300.000. Roupas eu deixei para você analisar. Muitas vezes você vai comprar uma roupa, é R$200, R$300, dependendo da roupa. Sim ou não? Olha só. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Olha só. Olha o nível, olha o nível de valores que está chegando ali. E ele chega com esses níveis aí para abençoar o profeta. Você vai entender daqui a pouquinho. Quando Naamã chega até a próxima casa do profeta, o profeta ele manda um recado. Fala, olha, mande ele mergulhar, diga aí, 7 vezes no Rio Jordão. No momento ele tem resistência, mas ele vai lá. Um dos seus servos diz, não, vai lá e mergulha. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Ele vai lá e mergulha 7 vezes. Eu observei um pouquinho a questão do 7. Mergulhar 7 vezes. Você já pensou nisso? O que quer dizer? Você já imaginou o que poderia ser os 7 mergulhos? É claro que há várias linhas de interpretações, né? 7 mergulhos para sair uma lepra. O pregador poderia dizer os nossos defeitos. Olha, mergulhou uma vez, está saindo esse problema na sua vida. Mergulhou 2, está saindo isso. Várias situações, sim ou não? Mas rapidamente aqui, já estou terminando no nome de Jesus. 7, eu pesquisei rapidinho, 7 dias foi a criação, no texto de Gênesis. 7 voltas nas muralhas, 7 igrejas da Ásia, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas. Então eu vi que é um número já cultural. É um número muito usado na palavra. E nos dias de hoje, muitas vezes fazem até campanhas. 7 dias de campanha aí por diante. Glória a Deus. Vou resumir aqui em nome de Jesus. E ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão e é curado para a glória de Deus. Porque ele creu numa palavra, porque ele praticou uma mensagem, ele foi abençoado. Eu creio no nome de Jesus, que toda lepra no nome de Jesus, que houver na minha vida, toda lepra que houver na sua vida, todo orgulho,
toda situação, né, todo negativismo, em nome de Jesus, que esse mergulho na palavra de Deus, porque aqui nós vamos fazer aqui um memorial, nós vamos aqui participar da ceia do Senhor, e eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daqui renovado, você vai sair transformado no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos partir para a ceia do Senhor. Deus abençoe.